Iniciado. Estamos retomando então o julgamento do item 129, com a leitura do voto pelo conselheiro Carlos André. Por favor. Muito bem. Então, quanto à conexão com o processo administrativo fiscal relativo ao lançamento de contribuição previdenciária, não é possível, né, a reunião dos processos, uma vez que esse já foi julgado em segunda instância, né? No entanto, eu trouxe aqui para o meu voto a decisão que foi tomada lá naquele processo, né? Embora nós não estejamos vinculados àquela decisão, mas eu trouxe aqui aquela decisão. Então, está aí, a emenda está transcrita. Nessa parte amarela destacada, eu comento, né? No processo de lançamento de contribuição previdenciária, o recurso foi provido. Entretanto, considero que no presente processo, o julgador não está obrigado à decisão que foi tomada lá naquele processo. Duas razões. Primeira, que os julgadores administrativos devem decidir de acordo com a sua livre convicção motivada e face dos fatos narrados da legislação aplicável à matéria. Assim, é possível que os julgadores diferentes deem decisões distintas para situações semelhantes. Para tanto, a própria legislação processual tem seus remédios, a exemplo do recurso especial. A segunda e mais importante no caso concreto é que, embora decorram do mesmo procedimento fiscal e estejam apoiados em parte nos mesmos elementos de prova, o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias em face da Usaflex e a exclusão da contribuinte do Simples Nacional atendem a duas normas jurídicas distintas. O lançamento das contribuições previdenciárias em face da Usaflex atendeu à hipótese de que os vínculos empregatícios dos trabalhadores seriam diretamente com a Usaflex. Este é o ponto que os julgadores de segunda instância entenderam não estar devidamente comprovado. Diferentemente, a exclusão de Elvídio Luiz Dil do Simples Nacional decorreu da configuração, segundo a fiscalização, da hipótese de constituição da pessoa jurídica com utilização de interposta pessoa. Esse é o ponto de discussão. Portanto, as duas normas jurídicas são distintas, não haveria nenhuma prejudicialidade. Nesse ponto, inclusive, vale destacar que o voto vencedor, lá no processo de contribuição previdenciária, destaca exatamente essa questão, também lá no final. Aqui, em síntese, ele diz o seguinte, que ele discorda do lançamento na Usaflex e ele entende que seria o caso de excluir do Simples Nacional as contribuintes e fazer o lançamento da contribuição previdenciária na Elvídio, Valtoir e MRM. Né? Concluo, portanto, não havendo prejudicialidade entre aquela decisão e essa. Né? Então, e também não há contradição. Então, estou afastando a preliminar de prejudicialidade e indeferindo o pedido de vinculação ao processo final 18. Quanto à inovação, nulidade da decisão de primeira instância. Né? Aqui são duas matérias distintas. Né? O primeiro ponto levantado pelo recorrente em respeito à alteração do quadro societário. Né? Então, eu trago aqui um trecho do recurso, trago um trecho da decisão de piso que aborda o assunto. Né? Então, a parte amarela. Conforme consulta dos sistemas informatizados da Receita Federal, em dezembro de 2012, a natureza jurídica desse sujeito passivo passou a ser sociedade empresária, tendo como sócios Elvídio, Alexandre Greller, Rafael Vinícius Lauck e Samuel Fernando Lauck. Né? Muito bem. Sendo que, aí a outra parte amarela, desde 2013, Samuel Lauck é diretor e responsável da Usaflex perante a Receita Federal e Alexandre do Amaral Greller também consta no cadastro da Receita Federal como diretor da Usaflex. Né? O que acontece aqui? Como se pode observar, a alteração do contrato social ocorreu em dezembro de 2012. Considerando que a representação para a exclusão dos Simples foi lavrada em outubro de 2011,
a alteração do contrato lhe é superveniente. Então, por óbvio, a autoridade fiscal não poderia ter citado na representação o fato que ainda não havia ocorrido. Portanto, penso que a providência adotada pelo julgador de primeira instância de consultar os sistemas da Receita para verificar o cadastro é parte da função, em conformidade com a verdade material, o princípio da oficialidade. E, além disso, a contribuinte tem aí o contraditório garantido. Então, estou afastando essa primeira arguição de nulidade da decisão de piso. No que diz respeito ao domicílio fiscal do contribuinte, seria a matéria trazida, né, da diligência do outro processo, está aí também trecho do recurso, trecho da decisão. Né? Parece-me ter razão a autoridade julgador de primeira instância, ao compulsar os autos, verifica que o contribuinte instruiu tanto a manifestação de inconformidade quanto o seu recurso voluntário com as peças de defesa da Usaflex. Né? Ademais, conforme o tópico anteriormente analisado, o próprio recorrente alegou que os dois processos estão disparados nos mesmos fatos e elementos de prova. Muito bem. Releva destacar que o contribuinte instruiu seu recurso voluntário com o recurso voluntário da Usaflex, cotejando o recurso voluntário da contribuinte com a peça recursal da Usaflex, neste tópico específico, visto que as alegações de defesa são as mesmas, sendo consistentes na contraposição às conclusões a que teria chegado a autoridade diligenciadora. Tal consistência leva à conclusão de que o contribuinte teve acesso ao relatório de diligência feito no âmbito do outro processo, né, de contribuição previdenciária, e teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma ampla, tão ampla quanto a Usaflex. Se pode observar de pronto que há uma evidente coesão entre a defesa do Usaflex e da pessoa jurídica Atelier ELD, que é a nova denominação, né? O advogado que defende uma, defende a outra. As alegações são as mesmas, até os termos e a forma utilizados são as mesmas. Portanto, não vislumbro que tenha ocorrido lesão ao amplo exercício do direito de defesa. Né? Então, eu estou afastando essa arguição de nulidade. Aqui, talvez se a turma quiser discutir, se entender que há algum prejuízo, há a possibilidade de se converter em diligência para juntar o relatório da diligência e pedir a manifestação da contribuinte, se entenderem que é necessário. Eu realmente, pessoalmente, entendo que não há nenhuma necessidade, que ela tem pleno acesso, usou as peças de defesa da própria Usaflex, que faz referência à diligência o tempo todo, não vejo nenhuma dificuldade. Querem votar isso ou passo em frente? Alguém tem alguma dúvida? Querem pôr? Passei o microfone, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos continuar então, doutor Carlos? Então, o mérito. Né? Eu faço inicialmente uma pequena resenha. Então, partindo aí para a parte em amarelo, né, eu tenho que a tese da defesa não deve prosperar. Se observa no recurso voluntário que o contribuinte procura lançar para cada ponto levantado pela fiscalização um argumento próprio, do ponto de vista da forma jurídica escolhida, como a enfrentar fundamentos isolados. Mas o que fundamenta a representação para exclusão e, por consequência, o ato declaratório executivo é o conjunto da obra, ou seja, a formação de um conjunto harmônico e consistente de provas que leva à conclusão de que o contribuinte Atelier de Calçados LD não detinha entre 2008 e 2009 capacidade operacional, gerencial, econômica ou financeira para existir de forma autônoma em relação aos Usaflex. Né? Então, vejamos. Segundo consta nos documentos, o senhor Elvídio, que era funcionário da Usaflex, registrou-se como empresário em 24 de outubro de 2007 com um capital de R$5.000. É controverso nos autos que o contribuinte não era proprietário de máquinas e equipamentos necessários para realizar a atividade econômica alegada. Também é controverso que praticamente todos os insumos necessários para a atividade econômica eram fornecidos pela Usaflex. Basta ver os diminutos custos de mercadorias vendidas apurados em 2008, R$251 e R$14.152 lá na contabilidade.
O diminuto capital e a integral dependência de máquinas, equipamentos e insumos de propriedade da Usaflex mostram a ausência de capacidade econômica, financeira e operacional para realizar a atividade econômica alegada. Ou seja, o contribuinte não demonstra capacidade operacional e econômica para realizar a atividade que, no primeiro ano de funcionamento, teria levado a um faturamento de R$ 2.389.000. E no ano subsequente, R$ 3.551.000. Também são indicadores da ausência de capacidade econômico-financeira a menção que a própria Usaflex faz em seu recurso voluntário, anexo ao recurso do contribuinte, aos constantes adiantamentos feitos ao contribuinte e a prática de descontar os valores de aluguel dos próprios adiantamentos. Quer dizer, ela fazia o adiantamento, um dos argumentos dela é que, para demonstrar a independência, né, que a outra pagava aluguel, mas o aluguel, na verdade, era descontado dos adiantamentos que ela fazia. Quer dizer, a outra não pagava nada, de fato, né? No mesmo sentido, são relevantes os fatos incontroversos de que 100% do faturamento do contribuinte era com a Usaflex, que funcionava inteiramente das instalações desta. Por fim, impede ressaltar o peso da folha de pagamentos em relação ao faturamento e ao conjunto de custos e despesas. A título de exemplo, no ano de 2009, os custos de despesas com o pessoal, R$ 2.792.000, corresponderam a 86% da receita operacional líquida e 96,7% das despesas operacionais. É praticamente só folha de pagamento. É cristalino que as alegadas despesas de aluguéis e condominiais eram irrisórias. O ingresso de 2 diretores da Usaflex no quadro societário do contribuinte após o procedimento fiscal também vai na direção de mostrar que a aparência anterior era simulada. Os elementos acima descritos demonstram, a meu juízo, além de qualquer dúvida razoável, que o contribuinte não existia de forma autônoma. Havia, sim, uma aparência de autonomia, de existência de fato, de uma pessoa jurídica distinta da Usaflex. Mas, ao examinar as condições objetivas que poderiam sustentar essa aparência, constata-se que elas não se confirmam. Não afasta dessa conclusão as alegações formais de que os objetos sociais seriam distintos, que haveria uma separação física, de que haveria pagamentos de aluguéis e despesas condominiais que, como vistas, seriam irrisórios. Quanto à composição societária, não se sustenta o argumento de que teria de ser comprovado o efetivo poder de gestão dos administradores. Isso que a peça recursal refere-se à doutrina do artigo 135, que não se aplica ao caso. Também não se aplica ao caso em tela a argumentação de que não se configura grupo econômico, pela mera constatação de sócios em comum. Primeiro, que não se trata de grupo econômico. Segundo, porque, como dito, trata-se de um conjunto robusto e harmônico de elementos probatórios. Conclui-se, então, que a pessoa jurídica foi criada apenas para abrigar parte da folha de pagamento da Usaflex. A meu juízo, trata-se, de fato, de uma situação simulada, conforme apresentada pela fiscalização. A Usaflex deslocou de maneira simulada parte de sua própria atividade econômica, aquela que utilizava mão de obra de forma mais intensiva, para o guarda-chuva de um CNPJ constituído com a utilização de interposta pessoa. Então, nesse sentido, eu aqui reproduzo também a decisão de piso, que ataca de forma, parece que adequada, as alegações, e estou votando no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Muito bem. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, alguma consideração? Não? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator também, presidente. Também voto com o relator, então temos por unanimidade de votos. Afastar os preliminares de prejudicialidade em relação ao processo número tal e de nulidade da decisão de primeira instância, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Passemos, então, ao item 141, doutor Carlos André.
Presidente, eu vou sugerir que a gente vá primeiro ao 147. 147? Isso. Ok, então o item 147. Presidente, em síntese, o caso é igual, né? A pequena diferença que se faz é que a pessoa física, Valtuir Nunes Fagundes, né, que constituiu essa pessoa jurídica também em 2007, né, no mês de agosto de 2007, ele tinha sido empregado de uma outra empresa do mesmo grupo até 2000, até o ano de 2000. Então, não tem essa mesma relação com a Usaflex, né, assim, na época, como o anterior, né? Mas, se quiserem ir direto lá no voto, em que eu faço uma síntese, né, também da matéria, né? Eu também estou aqui no voto, né? Eu estou negando a vinculação ao outro processo, afastando a nulidade da decisão de piso, né? O processo é o mesmo? A prejudicialidade e a alegação? Sim, o mesmo. Exatamente o mesmo. Okay. O mesmo. Porque nos três ele fez a mesma argumentação, tinha que julgar junto com o de contribuição previdenciária. Ok. Né? Muito bem. Se quiserem, então, na página 14 do voto, né, eu listo ali os elementos que levam à conclusão, né, de forma semelhante, que se trata de uma interposta, né? Quer dizer, então, o senhor Valtoria tinha sido funcionário de empresa do grupo econômico, registrou-se até o ano 2000, né? Então, em 2007, com capital de R$10 mil, ele também não era proprietário das máquinas e equipamentos, todos os insumos, praticamente todos os insumos eram fornecidos pela Usaflex, tá? Então, o diminuto capital Ou seja, os fatos são os mesmos em relação ao processo anterior. Todos estão com o voto aberto aí? Podem verificar? Ok? Podemos passar a votação, então? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também, presidente. Então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de prejudicialidade em relação ao processo número final 2011-18 e de nulidade da decisão de primeira instância para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 147. Passemos, então, finalmente ao item 141. Muito bem, presidente. Aqui é praticamente a mesma matéria, né? Quais são as diferenças que vale a pena aqui apontar, né? Primeiro, que essa pessoa jurídica ela não foi constituída lá em 2007, como as outras duas, né? As outras duas foram constituídas. Criou-se o Simples Nacional, ele criou as duas empresas em 2007 para fazer. Essa pessoa jurídica foi constituída em 2004. Né? E, inicialmente, ela tinha como domicílio um endereço diverso da Usaflex. Né? Neste caso aqui, MRL significa Márcio Lauk e Rafael Lauk, né? Que são parentes, irmão de administradores, sócios da Usaflex. Né? Então, ele foi constituído em endereço diverso da Usaflex, posteriormente ele se transferiu para o mesmo endereço da Usaflex, diferentemente dos dois casos anteriores. No período que funcionou no prédio da Usaflex, não houve sequer menção ao pagamento de aluguel. Quer dizer, na verdade, aqui
a aparência ela é menos óbvia, né? Quer dizer, ela foi constituída em 2004 e não em 2007, fora do endereço da Usaflex, né? Mas também no período fiscalizado tem as mesmas características, né? Quer dizer, não tinha os funcionários eram todas dela, o faturamento era 100% com a Usaflex, funcionava lá dentro naquele momento, não tinha pagamento de aluguel, não, as máquinas e equipamentos também eram da Usaflex, né? Quer dizer, as demais características eram as mesmas. Só achei que é importante apontar que há algumas diferenças em relação aos dois casos anteriores. Okay. Né? Então, se quiserem ver lá os pontos que estão levando, no meu entendimento, né, a também negar provimento, ali a partir da folha 13, eu tenho os pontos que estão fundamentando o meu voto por negar provimento. Se quiser que eu leia, Todos estão com o voto aberto? Todos estão com o voto aberto? Já verificaram? Estão convencidos? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com o relator, presidente, mesma coisa dos outros dois. Mesma coisa. Doutora Luciana. Com o relator também, presidente. Doutor Nelson. Acompanho. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Microfone, doutor Eduardo, por favor. Ainda não estamos ouvindo. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Acompanho, presidente. Então, também acompanho, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de prejudicialidade em relação ao processo número final 2011-18 e de nulidade da decisão de primeira instância para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Bom, gente, com isso nós encerramos a pauta da manhã do dia 18 de setembro de 2020. Tá? Declaro, então, encerrada essa sessão. Por favor, doutor Carlos, pode parar a gravação, por gentileza?